Olá e bem-vindos! Já alguma vez pararam para pensar se a vida é algo que simplesmente nos acontece? Ou se é algo que podemos de facto construir? É essa a ideia que vamos explorar hoje. A ideia de que a nossa vida pode ser encarada como um projeto. Uma obra que é moldada ativamente, com propósito. Vamos ver como. E para começar, fica a questão, que não é nada fácil, mas que é a base de tudo. É um bom momento para refletir. Qual é a grande obra que se está a construir com os dias que vão passando? Pois é, muitas vezes pensamos na felicidade como um destino, ou sei lá, uma emoção que vai e vem. Mas e se encarássemos como um projeto? A fonte de hoje sugere precisamente isso, que a felicidade é, no fundo, a nossa vocação fundamental. E os materiais de construção para este projeto são as nossas escolhas e os nossos valores. A coragem, a liberdade, a fé. Cada um deles é uma ferramenta que usamos para dar forma a essa felicidade. Ora bem, para percebermos melhor esta ideia, vamos começar por definir dois conceitos que são chave aqui. O que é que significa realmente projeto? E o que é que entendemos por vocação? A própria palavra projeto já nos dá uma pista. Vem do latim e quer dizer lançar para a frente. Isto mostra logo que um projeto não é um sonho vago, pois não? É um processo ativo. Implica pegar numa ideia, pensar numa estratégia e depois agir para transformar a realidade, seja a nossa realidade interior ou o mundo à nossa volta. E a vocação? Bem, aqui não estamos a falar só de uma profissão. É algo muito mais profundo. É, no fundo, a resposta aos nossos desejos mais íntimos de ter uma vida com significado. É a forma como cada pessoa responde a um chamamento quase universal para a felicidade, encontrando um caminho único para a realizar. Ok, com estes conceitos em mente, vamos agora explorar uma metáfora que eu acho lindíssima. É de que somos os artistas, os escultores da nossa própria vida. E esta citação de Gandhi ilustra isto na perfeição. A felicidade não é um prémio que se recebe no fim da jornada, certo? A felicidade acontece durante a jornada. É o resultado de cada escolha, de cada passo, de cada pedaço de mármore que decidimos remover. Esta ideia fica ainda mais clara com a história da estátua de David, de Michelangelo. Conta-se que, quando ele olhou para aquele bloco gigante de mármore que outros escultores tinham rejeitado, ele não viu apenas uma pedra. Ele viu a obra-prima que estava lá dentro, à espera de ser libertada. O trabalho dele não foi criar algo do nada, mas sim remover o excesso para revelar a perfeição que já lá existia. E a nossa tarefa é exatamente essa. O nosso projeto de vida consiste em identificar a beleza e o potencial que já existem dentro de nós e depois ter a coragem de remover os excessos, os medos, as dúvidas, as distrações, para que a nossa verdadeira essência possa finalmente vir ao de cima. E olhem que esta não é uma ideia nova. Ao longo da história, encontramos imensos exemplos de pessoas que viveram a vida como um projeto profundo. Vamos analisar dois casos que, apesar de estarem separados por séculos, nos mostram como isto se pode concretizar na prática. O primeiro caso é o de Abraão. A sua história é um exemplo radical de como um projeto de vida pode ser construído, bem, sobre a confiança no desconhecido. Parem um segundo para imaginar o que isto significou. Abraão foi chamado a deixar tudo o que conhecia, a sua segurança, a família, a cultura, e o destino era um lugar que nem sequer lhe foi logo revelado. A única garantia que tinha era uma promessa. Este ato de fé, radical, foi o ponto de partida do seu projeto de vida. A viagem de Abraão foi, portanto, muito mais do que um simples percurso no mapa. Foi uma jornada interior. O projeto dele definiu-se por esta confiança absoluta, por arriscar tudo com base numa promessa. A lição aqui é poderosa. Às vezes, os maiores projetos exigem mesmo um salto para o desconhecido, confiando mais na visão do futuro do que no conforto do presente. E agora, o nosso segundo exemplo. A história de Paulo de Tarso mostra como um projeto de vida pode nascer não de uma partida gradual como a de Abraão, mas de uma transformação súbita e radical. A vida de Paulo tem claramente duas partes. Como Saulo, o projeto dele era erradicar o que ele considerava ser uma heresia. Mas a caminho de Damasco, uma experiência vira-lhe o mundo do avesso. Ele torna-se Paulo e o seu novo projeto passa a ser exatamente o oposto do anterior. A lição do projeto de Paulo é que nunca é tarde para uma redefinição total. Mostra que uma única experiência pode de facto mudar a direção de uma vida inteira. Muito bem, já vimos os exemplos de Abraão e de Paulo, mas como é que isto se aplica a nós hoje em dia? Como é que se passa da inspiração à prática, superando os nossos próprios medos?
Esta é a pergunta fundamental. Cada pessoa tem dons, capacidades, paixões. A grande riqueza da vida não está nos bens materiais, mas sim nestes talentos. O desafio é decidir o que fazer com eles. Deixá-los enterrados por medo de falhar ou arriscar e colocá-los ao serviço de algo maior. A fonte que estamos a analisar sugere um caminho bastante claro. Primeiro, enfrentar o medo. O medo do que os outros vão pensar, o medo de não sermos bons o suficiente. Depois, reconhecer os nossos dons, sem falsas modéstias. E, finalmente, o passo mais importante, colocá-los em ação, partilhá-los. É preciso arriscar, tal como Abraão arriscou ao deixar a sua terra e Paulo arriscou ao mudar completamente de vida. E para terminar, vamos ver como esta busca por um projeto de vida com sentido, esta busca pela felicidade, é na verdade um tema universal que está presente em diferentes tradições. Na tradição judaica, por exemplo, o sentido da vida nasce da relação com o transcendente e com a comunidade. Cumprir os mandamentos não é visto como um fardo, mas sim como um caminho para uma vida mais livre e plena, uma vida vivida no amor. O cristianismo, por sua vez, expande esta ideia. A felicidade está num amor radical que inclui não só o próximo, mas também o inimigo. É um caminho exigente, de perdão e reconciliação, que, segundo esta visão, leva a uma vida com um propósito. Já no Islão, a felicidade é encontrada na harmonia com uma vontade maior, que se manifesta na prática da justiça, da caridade e da oração. É uma felicidade que se constrói através de ações muito concretas no dia a dia. E assim, voltamos ao início. Vimos que a vida pode ser um projeto, que cada pessoa pode ser a escultora da sua própria existência e que o medo se supera com a ação. A pergunta final, então, é esta. O potencial está aí, dentro de cada um, como uma estátua dentro de um bloco de pedra. Que obra-prima se irá revelar?